Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Vicente e nós estamos estudando agora sobre Introdução ao Hebraico Bíblico. E nessa sequência de aulas estamos verificando agora algumas palavras, trazendo as traduções e também verificando as regras gramaticais dessas palavras para que você possa, dentro do seu estudo, da sua contribuição para com o entendimento das línguas originais, tenha essa melhor clareza. Então eu sempre brinco e digo, né? Tenho até um livro antigo famoso, que fala sobre isso, né? Sobre a questão da exegese bíblica, que para fazer uma boa exegese, você tem que dedicar pelo menos 10 horas de estudo, justamente para poder fazer a declinação devida de toda a frase ou de todo a questão ali das palavras, transliterando as palavras para poder entender as regras gramaticais ao redor, para depois você analisar a parte teológica da palavra e aí sim trazer à luz, né, os entendimentos perante a história dos vários estudiosos que passaram por esse texto para poder verificar se eles chegaram ao mesmo consenso quanto àquela interpretação. Então, dentro da construção de uma exegese, tem que passar por todas essas fases que são literalmente fases distintas e que são ali alencadas umas com as outras. As regras gramaticais que estamos falando agora é muito importante para que você possa fazer uso de um léxico gramatical, por exemplo. Um léxico gramatical é uma ferramenta que te mostra quais são as raízes dessa palavra dentro da gramática, ali no caso do hebraico, por exemplo, e quais são a definição dessa mesma palavra. Então, para você interpretar um léxico gramatical, você tem que saber, sim, o vocabulário e também, além do vocabulário, as regras que contemplam também ali essa palavra. Se ela é um artigo, se ela é um sufixo, se ela é um prefixo, se ela é uma raiz, qual que é a raiz dessa palavra, o que a raiz dessa palavra está indicando. Então, são perguntas que você vai fazer para o texto e aí sim definir uma exegese. Dito tudo isso, eu quero passar para você nessa aula especialmente sobre prefixo e chamar ali o nosso primeiro slide mostrando, né, a questão de alguns prefixos e alguns sufixos na sequência dentro da palavra hebraica. Então tem a palavra, a raiz da palavra, e tem muitas coisas que às vezes estão agregadas na frente dessa palavra ou então anteriormente a essa palavra. Devido àquilo que está antes dela ou depois dela, faz com que ela tenha uma conotação para tal situação ou para outra situação. Dito isso, nesse slide que você vai ver agora, é o slide que vai estar falando sobre a questão dos sufixos pronominais. Então ali, utilizamos quando se deseja expressar a posse ou pertença minha, Bíblia, ou meu carro. Então, dentro dos sufixos, que são atributos ali, como você vê nas primeiras palavras desse slide, a questão ali da pessoa, o gênero e o número do sufixo, no caso de primeira, comum, singular, por exemplo. E daí para verificar qual que é a palavra e o que está agregado nessa palavra. No exemplo a seguir, nós vemos a palavra sus, que é a palavra cavalo, sendo ali interpretada com sufixos diferentes. Então, como eu falara, depende do sufixo que está sobre essa palavra, junto dessa palavra, à frente dessa palavra, essa palavra é a raiz. A palavra raiz é sus, cavalo, perfeito. Só que esse sus, sendo acompanhado devidamente de tal letra, ele vai significar uma coisa. Se ele está separado com mais uma letra, ele vai significar uma outra coisa. Dito isso, no quadro do slide, está ali a palavra sim, no caso ali, com o segol embaixo e também com o iod do lado. Essa palavra significa, na tradução mais literal, tradução literal é quando você faz a transliteração primeiro, colocar a palavra naquela letra que está ali no hebraico, para a letra em português. Então ali, o samer, o vav, o samer, o segol e também o iod, você vai colocar todos ali transliterados um do lado do outro primeiramente. Formatar o sus-sin. Formatou o sus-sin, você vai pegar e vai estar traduzindo. Traduzindo, você vai identificar que a raiz é o samert, o vav e o outro samert. As outras incidências que aparecem no texto, tendo o prefixo no final, que é o segol embaixo,
e que é o iod em cima, nós verificamos lá na aula 2 ou 3 no módulo 2, falando sobre sufixos ali, e a questão de plural, a questão de singular, a gente verificou que lá, naquele sufixo que estava alencado, estava traduzido agora a tradução mais literal, o cavalo de mim. Por quê? Porque o sufixo ali, in, dentro lá da questão do verbo que nós estávamos utilizando ali dos pronomes, ele vai identificar pertença a quem? A alguém. Esse alguém é a primeira pessoa, no caso ali, do singular. Primeira pessoa do singular, eu ou mim. Nessa tradução, então, mais literal, a gente vai colocar o cavalo de mim. E depois, na tradução melhorada, o que é a tradução melhorada? É você literalmente melhorar aquilo que você já traduziu. Na tradução melhorada, você vai colocar, então, ali, o meu cavalo. Então, ali, se o cavalo de mim, na verdade, ele quer dizer o meu cavalo. Daniel, mas o cavalo de mim, quem que fala isso? Tá tudo errado isso, o português disso é diferente. Sim, o português de 2000 anos, né, para frente, ensina diferente. Só que a língua hebraica, lá dentro do seu quinhão, há 4.000 anos atrás, não tinha todas as regras gramaticais, o Pasquale da vida e outros demais professores para poder estar colocando todas as regras que o português tem. Então, por isso que lá atrás o hebraico era muito mais brusco, direto. Então, ali era significado daquela palavra susim, uma única palavra, significando ali o cavalo de mim, de quem que é? Brusco, do dono, né? Daquele que tem pertença. Perfeito. Você fez essa tradução primeiramente literal e depois vai fazer uma tradução melhorada. E a tradução melhorada é o quê? O meu cavalo. Essa é a primeira pessoa nessa questão do sufixo de pertença. A segunda pessoa, no slide abaixo, tá ali, né, a segunda pessoa do masculino singular. Então ali, o prefixo agora, a raiz continua sendo a mesma. Su, vav, samer, vav e samer, raiz. O final tem ali um patar e tem depois ali um dagesh, no caso ali no final ali, um dagesh sofi, que significa o quê? Que essa tradução é diferente da primeira tradução lá. Porque o sufixo, que é as letras finais, são literalmente diferentes. E nessa tradução agora a gente vai ver que o cavalo de ti, ou seja, referenciando alguém que tem o cavalo. O homem, no caso ali nesse contexto, o cavalo de você. Então, o homem novamente ali, o dono posterior do cavalo. Já na tradução melhorada, tradução mais próxima, no caso, nossa língua portuguesa em 2023, a gente vai falar o seu cavalo, de quem que era o cavalo que estava lá em tal lugar. Era teu cavalo, então era seu o cavalo. Passando para a terceira pessoa, e notem lá, não vou rememorar, digamos, né, a questão dos pontos ali da tradução literal e nem da tradução melhorada, mas identificar ali para você essa questão do final, né? Então ali a raiz continua sendo a mesma, susim, samer, vav e samer, e no final ali tem um vav e um segol, no caso lá em cima. Então ali nessa parte é o cavalo dele, terceira pessoa do singular. E por último ali, a raiz continua a mesma, e daí agora tem um patar embaixo e tem um tete, no caso, do lado. O cavalo de quem? Dela. No caso do feminino, agora ele troca essa inversão. Então ali, todas as palavras hebraicas que você vê as mesmas 3 letras iniciais, que é justamente o que? A raiz. Samer, vav e samer. Essa é a raiz da palavra. Já no caso, no sufixo, as palavras que estão posteriores à raiz, ele acaba tendo as várias mudanças que tem, colocando a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, no masculino e também no feminino. Com isso, nós concretizamos mais essa segunda aula agora do terceiro módulo, falando sobre introdução ao hebraico bíblico. Deus te abençoe, tamo junto, e isso é só o começo.